lá! Hoje a gente vai mergulhar numa teoria que, olha, conecta o comecinho e o fim da Bíblia de um jeito bem surpreendente. Já parou para pensar se a Torre de Babel, lá de Gênesis, e a Babilônia do Apocalipse não são só ideias parecidas, mas o mesmo lugar físico? A premissa é ousada e vai direto ao ponto. É isso mesmo! A proposta da chamada teologia de impacto é basicamente esta. A cidade de Jerusalém, na época de Jesus, não era apenas um símbolo da Babilônia. Ela era fisicamente a continuação daquele projeto da Torre de Babel. É uma afirmação e tanto, né? Então, a grande pergunta é essa. Como é que se pode ligar a torre que subia em Gênesis com a cidade que desce no Apocalipse? E tudo isso no mesmo local? Para a gente entender essa lógica, a gente precisa ir direto para a testemunha ocular que, segundo essa teoria, viu tudo acontecer. Ok, vamos lá. A chave para destravar essa interpretação toda está na visão do apóstolo João no livro do Apocalipse. A teoria defende que a gente precisa ler o que ele escreveu não como uma grande metáfora, mas como um relato literal do que ele viu. E aqui está o texto central. Quando João vê a grande cidade que vai ser julgada, ela é chamada com todas as letras de Babilônia. Para muita gente isso é claramente simbólico. Mas e se não for? E é aqui que está o pulo do gato. A teologia de impacto argumenta que João não está criando um símbolo para Roma ou qualquer outra potência. Ele está agindo como uma testemunha, reconhecendo uma conexão física, histórica. Ele está olhando para Jerusalém e vendo ali os restos, a fundação e principalmente o mesmo espírito da antiga Babel. Agora a coisa fica ainda mais interessante porque, na visão, João não descreve apenas uma Jerusalém. Ele vê duas cidades que são o completo oposto uma da outra, com destinos totalmente diferentes. De um lado, a gente tem a Jerusalém profana, essa Babilônia na terra que está marcada para ser destruída. Do outro, uma Jerusalém santa, que não é construída por mãos humanas, mas que desce do céu já prontinha. São duas realidades opostas, disputando o mesmo eixo geográfico. Olha só essa tabela, o contraste fica gritante. A Jerusalém profana é uma obra humana, uma continuação daquela tentativa de subir ao céu como Babel. E o destino dela? Destruição. Já a Nova Jerusalém é uma criação divina, uma cidade que desce do céu. E o destino dela é ser estabelecida para sempre. É um espelho invertido, não poderia ser mais claro. Isso nos leva para uma das ideias mais fascinantes dessa análise. A Nova Jerusalém não é só uma cidade qualquer. Ela é a resposta arquitetônica de Deus à Torre de Babel. É literalmente uma contra-torre. E essa resposta divina vem numa escala que é simplesmente impossível para nós. João descreve a Nova Jerusalém com cerca de 2.200 quilômetros de altura. Isso não é uma cidade, gente. É uma estrutura gigantesca que conecta a terra e o céu, como se fosse um zigurate divino, só que invertido. Então a lógica é essa, uma inversão perfeita. A humanidade tentou construir um caminho para cima para chegar até Deus. Em resposta, Deus constrói um caminho para baixo para vir morar com a gente. É o mesmo eixo vertical, só que a direção do movimento é a oposta. Mas essa ideia da descida divina não aparece do nada só lá no final da história. Segundo essa teoria, a gente teve um protótipo, um ensaio em pequena escala que aconteceu bem no ministério de João Batista. No batismo de Jesus, a gente vê a mesma linguagem e o mesmo movimento. Os céus se abrem e algo divino desce. Esse evento não é um caso isolado. Ele meio que reativa o eixo vertical que Babel tentou tomar para si. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro. O batismo é a descida divina numa escala individual, sobre uma pessoa. A Nova Jerusalém é a mesmíssima ação, só que numa escala cósmica, sobre toda a criação. O movimento é o mesmo, o que muda é a magnitude da coisa. Beleza, então vamos conectar todos os pontos. Quando a gente olha por essa lente, a narrativa bíblica toda, de Gênesis ao Apocalipse, ganha um novo eixo organizador, um eixo vertical de subida e descida. Olha só como a história se desenrola de forma vertical. Em Gênesis, a torre humana sobe e falha. Em Mateus, o eixo é religado com a descida do Espírito. Lá no Apocalipse, a versão final dessa torre humana, a Jerusalém profana, finalmente cai. E como ato final, a contra-torre de Deus desce, completando o movimento que começou lá no batismo. Então, para fechar, a gente fica com esta pergunta. Se essa teoria estiver certa, a grande saga da humanidade não é sobre ciclos de impérios que sobem e caem, mas sobre uma disputa vertical.
a tentativa humana de subir e a iniciativa divina de descer. E se tudo isso aconteceu e ainda vai acontecer sobre o mesmíssimo e único ponto geográfico na Terra, é uma ideia, no mínimo, para a gente pensar a respeito.